Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, hoje são 13 de novembro de 2022 e nesse exato momento vem sendo realizado lá no Egito a COP27, mais uma conferência sobre as mudanças climáticas que estão em curso no nosso planeta, abrangendo inúmeros temas que estão ligados direta e indiretamente a essas mudanças climáticas. Esses debates envolvem o corpo científico de vários países, ou seja, especialistas, cientistas de vários países, e ainda autoridades como chefes de Estado que também estão participando desse encontro, quando esperamos que ocorram algumas decisões que levem, por exemplo, a adotar medidas para conter, pelo menos, o aumento da temperatura global, ou seja, o ritmo de aquecimento do nosso planeta. Sendo assim, o nosso encontro tem por objetivo analisar as mudanças climáticas em curso na Terra. Espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Lembrando que esse tema pode ser abordado em vários concursos de vestibulares que ainda serão realizados no Brasil nesse ano, o ano que vem, e até mesmo nos próximos anos, porque é um tema que está sempre atual. Então, para começarmos o nosso encontro, nada melhor do que essa imagem mostrando, de forma ilustrativa, a Terra pegando fogo. Então, na verdade, essa imagem tem por objetivo mostrar a vocês, ou simplesmente conscientizar vocês de que a temperatura média do planeta está subindo, estamos vivendo um ciclo de aquecimento global que, consequentemente, trará, como já está trazendo, inúmeras consequências para diversos países e também para a sociedade mundial. Aqui nós temos um gráfico cujo objetivo é mostrar a variação da temperatura global no período de 1880 a 2020. Então, eu chamo a atenção de vocês para um fato. Repare só, que na primeira metade do século XX, final do século XIX, nós tínhamos registros de que a temperatura média do planeta estava diminuindo. Então, se nós estivéssemos debatendo esse tema com o conhecimento que dispomos na primeira metade do século XX, poderíamos estar dizendo que a Terra estaria caminhando para uma nova era glacial. Mas o que aconteceu a partir da década de 1940 e principalmente a partir da década de 1980? Então, entre as décadas de 1940 e 1980, tivemos uma alternância. Anos em que a temperatura média do planeta subiu, anos em que a temperatura média do planeta baixou. Mas a partir da década de 1980, nós tivemos
uma elevação gradual da temperatura média do planeta, num ciclo em que essa temperatura, apesar de apresentar oscilações de ano para ano, também apresenta uma tendência de alta. E essa tendência de alta, inclusive, de acordo com os cientistas, deve se manter ao longo do século XXI, caso não façamos ou caso não adotemos medidas para conter essa aceleração do ritmo de elevação da temperatura média do planeta. Mas por que essa elevação da temperatura média do planeta, podemos assim dizer, nas últimas 4 décadas, aumentou num ritmo mais acelerado? O que estaria causando, né, essa aceleração no ritmo do aquecimento global? Consequentemente, a gente pode concluir que tal aceleração se deve principalmente às ações antrópicas, ou seja, à intervenção do homem no meio ambiente. E dentro desse contexto, nós temos que destacar as inúmeras atividades que estão sendo desenvolvidas pelo homem, que direta e indiretamente têm contribuído para a elevação da temperatura média da Terra. Então, vamos fazer uma abordagem sobre alguns dos fatores que eu considero, inclusive, os mais importantes, que estão contribuindo para a aceleração da temperatura média global em nosso planeta. Então, vamos ver aqui alguns desses fatores. A questão da poluição atmosférica. As emissões dos chamados gases estufa, metano, dióxido de carbono, óxidos de nitrogênio, CFC, cloro, flúor, carbono, entre tantos outros gases que contribuem para que a atmosfera, ou seja, a baixa atmosfera, a troposfera, consiga reter parte da radiação infravermelha que é liberada pela superfície do planeta. Para quem não sabe, o aquecimento do ar atmosférico se processa indiretamente. Primeiro, os raios solares aquecem a superfície do planeta e esta, por irradiação de calor, aquece o ar que se encontra acima dela. Então, na medida em que a concentração de determinados gases que têm a capacidade de reter a radiação infravermelha na baixa atmosfera, ou seja, na troposfera, aumenta, consequentemente, a temperatura média do planeta. Então, aqui nós temos esse desenho para mostrar como se dá o efeito estufa. Então, boa parte da radiação solar atinge a superfície do planeta. Que fique bem claro que parte dessa radiação é refletida, não só pelos oceanos, como também pela atmosfera e pelas superfícies brancas, como, por exemplo, a neve, que cobre, sobretudo, as regiões de altas latitudes. Mas parte dessa radiação, ou seja, boa parte dessa radiação, atinge a superfície do planeta, aquecendo-a. E, ao ser aquecida, a superfície da Terra libera para a atmosfera a radiação infravermelha, o calor. Parte dessa radiação se propaga em direção ao espaço e lá se perde. Outra parte é retida pelos gases que compõem a atmosfera, sendo devolvida para a superfície. Ora, na medida em que aumenta a concentração de determinados gases poluentes na atmosfera, como o dióxido de carbono, o metano, os óxidos de nitrogênio, o cloro, flúor, carbono, CFC, aumenta a capacidade da atmosfera em reter essa radiação infravermelha, alterando assim
o aquecimento do ar atmosférico, ou seja, contribuindo dessa forma para a elevação gradativa da temperatura do ar. Então, a potencialização do efeito estufa, mediante o aumento das emissões de gases poluentes na atmosfera, é um dos fatores responsáveis pelas mudanças climáticas em curso no nosso planeta. Porque quando a gente fala em aquecimento global, dentro dessa terminologia mais usual, na verdade, direta e indiretamente, estamos fazendo uma referência às mudanças climáticas que estão em curso no nosso planeta. Aqui também nós temos, por exemplo, o desmatamento, através do corte de árvores e também através das queimadas. A Terra perde por ano milhões de hectares de vegetação nativa. Boa parte dessa vegetação que se perde é constituída por florestas, sejam tropicais, subtropicais, temperadas e até mesmo frias. Outra parte constituída, por exemplo, por savanas, que é um tipo de vegetação encontrada nas regiões tropicais subúmidas do planeta. Agora, a partir do momento em que você reduz essa cobertura vegetal, o que acontece? Ora, se você tem uma floresta nativa, parte da radiação solar é absorvida pelas folhas no processo da fotossíntese. Então, o sombreamento da superfície evita que esta se aqueça. E sendo assim, na medida em que você retira a floresta, o que acontece? A superfície que antes era protegida pelo sombreamento das árvores, agora é atingida diretamente pela radiação solar. E sendo assim, essa superfície passa a ser aquecida num padrão mais intenso, e esse maior aquecimento da superfície resultará na maior emissão de radiação infravermelha para a atmosfera. Para que vocês tenham uma ideia do que eu estou falando, cientistas brasileiros estudaram o impacto do desmatamento no clima amazônico. Então, para que vocês tenham ideia, nas áreas desmatadas, a temperatura média subiu em até 7 graus e a umidade relativa do ar diminuiu cerca de 30%. Sendo assim, o que o desmatamento causa? Ora, o desmatamento vai contribuir não só para a elevação da temperatura do ar, assim como para a redução da umidade relativa e absoluta do ar, e ainda vai contribuir não só para que o clima fique mais quente, como também fique mais seco. E sendo assim, você terá em diversas áreas, não só onde se processou o desmatamento, mas também em outras áreas, climas que tendem a apresentar temperaturas médias mais elevadas e índices pluviométricos mais baixos. Isso é um dos reflexos do desmatamento no clima. Então, o desmatamento, seja ele pelo corte de árvores, seja ele pelas queimadas e até mesmo pelos incêndios florestais, muitos dos quais são criminosos, tem uma contribuição significativa para as mudanças climáticas em curso no nosso planeta. Um outro fator importante são as ilhas de calor, que se formam principalmente nas grandes cidades do mundo. Nas médias cidades, as ilhas de calor têm um potencial menor. Então, o que são ilhas de calor? Na verdade, as ilhas de calor correspondem a microclimas que se formam principalmente nas grandes cidades do mundo e, em menor escala, em cidades de médio porte. Através desse desenho, essa parte aqui avermelhada significa a temperatura, vocês podem perceber que a temperatura ela tende a ser maior a partir
da periferia em direção ao centro mais edificado. Mas por que se formam as ilhas de calor nas grandes cidades? Ora, em primeiro lugar, por causa da impermeabilização do solo urbano, com asfalto e concreto, que são dois materiais que possuem grande capacidade para absorver a radiação solar, convertê-la em calor e armazenar esse calor. Então, a partir do momento em que a superfície impermeabilizada das cidades aumenta com a cobertura através do concreto e cimento, a quantidade de radiação infravermelha liberada pela superfície da cidade acaba aumentando, alterando os padrões de temperatura. Você tem que levar em consideração também um outro aspecto. Na medida em que as cidades crescem, as áreas verdes vão diminuindo. Isso também acaba por contribuir para que o clima nas grandes cidades fique mais quente. E também nas grandes cidades, muitos professores nem citam isso. Nós temos uma quantidade enorme de fontes artificiais produzindo calor. Lembrem-se, isso se aprende em física. Tudo que consome energia produz calor. Então você tem uma grande quantidade de produtos eletroeletrônicos, geladeira, freezer, máquina de lavar, forno de micro-ondas, fogões, aquecedor de água e por aí vai. Você tem uma grande quantidade de veículos automotores circulando, carros, motocicletas, caminhões, ônibus e por aí vai. Você tem uma grande quantidade de lâmpadas. As lâmpadas, elas, quando acesas, geram calor. Mesmo aquelas lâmpadas de LED, elas produzem um pouco de calor, não tanto quanto as antigas lâmpadas incandescentes, mas elas também produzem calor. Enfim, então você tem nas cidades uma enorme quantidade de fontes artificiais que, quando estão funcionando, ligadas, estão produzindo calor, estão aquecendo o ar atmosférico. Eu até falo para os meus alunos em sala de aula quando eu explico a formação de uma ilha de calor, porque as salas de aula hoje, pelo menos na grande maioria das escolas aqui do Rio de Janeiro, tem ar-condicionado. Então, ora, se o ar-condicionado refrigera o ambiente interno de uma sala de aula, o que ele está lançando lá fora? Ar quente. Se você chega em casa, coloca a mão atrás da geladeira ou do freezer, você vai perceber a liberação de calor. Se você coloca a mão atrás de um aparelho de televisão, você vai perceber que ele está quente. Se você está no ponto de ônibus, o ônibus para, normalmente vem aquele bafo de ar quente em sua direção. É isso que eu estou me referindo, sobre as fontes artificiais geradoras de calor, que apesar de serem pequenas, mas quando você leva em consideração a quantidade, isso acaba por contribuir para a interferência nos padrões da temperatura do ar atmosférico. A própria verticalização das cidades dificulta a circulação dos ventos e, consequentemente, a dispersão do ar quente. Quanto mais altos os prédios, quanto maior a concentração de prédios, maior será a dificuldade do ar, ou seja, do vento, em dispersar o calor que está sendo irradiado da superfície da cidade para a atmosfera, o que inclusive contribui para que, repare que essa coluna de ar quente, ela atinja uma altitude maior, exatamente no ponto onde você tem uma maior verticalização das cidades. Aqui nessa imagem nós temos o mapa da Europa visto à noite, em que esses pontos brilhantes são as cidades, a iluminação das cidades. Então você pode, inclusive, através de uma imagem noturna, identificar as maiores concentrações de cidades, não só na Europa, como em qualquer outra região do mundo. Agora, esses pontos luminosos, na verdade,
isso aqui é obtido através de uma imagem infravermelha, não só retrata aqui a iluminação das cidades, como também as fontes de emissão de calor que existem nas cidades. Quanto maior o brilho, quanto mais extenso o brilho, maior será o quê? A área iluminada, e maior será o espaço onde fontes artificiais estão lançando para a atmosfera o ar quente, ou seja, calor que vai aquecer o ar. Aqui nós temos, por exemplo, algumas consequências das mudanças climáticas que estão em curso no nosso planeta. Essa imagem é bastante recente, é uma imagem, se não me falha a memória, de 2020, quando nós tivemos na Europa, numa mesma época, no período do inverno, extremos climáticos. Na Europa Oriental, Centro-Oriental, pegando uma parte enorme aqui do continente asiático, uma onda de frio que bateu recordes negativos de temperatura. Agora, na parte da Europa Centro-Ocidental e pegando também a Europa Setentrional, repare que as temperaturas médias estavam elevadas, bem acima dos padrões para o período de inverno no continente europeu, assim como no continente asiático. Então, essas ondas de frio e calor, elas acompanham as mudanças climáticas que estão caminhando lado a lado com o aquecimento global, ou seja, a alternância de ondas de frio e ondas de calor como uma das consequências das mudanças climáticas em curso no nosso planeta. Muita gente até fala assim, poxa professor, se fala em aquecimento global, no inverno lá dos Estados Unidos ocorreram recordes negativos de temperatura, mas também no verão dos Estados Unidos ocorreram recordes positivos de temperatura. Então, na verdade, essa é uma das características que acompanham o aquecimento global, que é fruto das mudanças climáticas que estão em curso no nosso planeta. Não só fruto, como uma das causas, né? A gente pode atrelar não só como sendo causa, como também consequência do processo em curso. Então você tem, dentro desse contexto das mudanças climáticas em andamento no nosso planeta, também a alternância de ciclos de secas severas. Aqui nós temos um reservatório de água aqui no Brasil vazio, né? Inclusive com a terra, o fundo do lago do reservatório rachado, né? Você pode perceber que está totalmente sem água. E aqui nós temos uma outra imagem de uma inundação que atingiu uma cidade chinesa. Então, enchentes catastróficas, secas catastróficas têm se alternado em várias partes do planeta, que é também uma outra característica das mudanças climáticas em curso. Então, como isso se explica? Bom, a partir do momento em que você tem alteração nos padrões de temperatura, você também vai ter alterações nos padrões de pressão atmosférica. Então você vai ter também uma mudança no regime dos ventos. Em determinadas áreas vai chover mais, em outras áreas vai chover menos. Isso é uma característica das mudanças climáticas que estão sendo processadas em razão das alterações da temperatura global. Então, os cientistas têm alertado sobre isso já há algum tempo. E os prejuízos vão se acumulando, não só por causa dessas secas e enchentes alternadas, como também em função do aumento da incidência de tornados, o aumento da incidência de furacões, inclusive tempestades severas com poder de destruição muito maior. Tudo isso acaba por causar prejuízos enormes à economia. Por quê? Quando você tem uma seca prolongada, isso leva o racionamento de água, as cidades, as pessoas têm que promover o racionamento de água, você tem menos água para gerar eletricidade nas usinas hidrelétricas, tem menor disponibilidade de água para irrigar as lavouras, tem menor disponibilidade de água
para abastecer as necessidades da indústria. Então, na verdade, essas secas, elas também acabam por causar prejuízos enormes. Então, os prejuízos para a produção agropecuária também, muitas vezes, são prejuízos de milhões ou até mesmo, dependendo da intensidade e amplitude da seca, de bilhões de dólares. Então, as mudanças climáticas trazem prejuízos enormes para vários países do mundo. Aqui nós temos uma outra imagem, que é a elevação da temperatura do mar e o avanço do nível do mar. Ora, uma das consequências da elevação média da temperatura do planeta é a aceleração do derretimento dos glaciares, das geleiras, não só aquelas contidas nas regiões polares, assim como as geleiras ou glaciares existentes nas montanhas, nas cadeias de montanhas, como a Cordilheira dos Andes, os Alpes, o Himalaia, as montanhas rochosas e por aí vai. Ora, a partir do momento em que o gelo que se encontra nas terras emersas vai derretendo, a tendência é que o nível do mar suba. Então, a elevação do nível do mar vai contribuir também para a aceleração da erosão costeira. Então, você vai observar o quê? O avanço do nível do mar, que vai promovendo, a aceleração da erosão costeira, engolindo praias e exigindo das autoridades medidas para conter esse avanço do nível do mar, como, por exemplo, gastos enormes para a engorda de praias, a criação de barreiras, normalmente ou de concreto ou de pedras, para evitar que a água do mar avance em direção à terra, o continente ou a ilha, e isso, de certa forma, exige investimentos muito altos. A elevação da temperatura da água do mar também tem um impacto extremamente negativo no ecossistema marinho, tanto na flora como na fauna. Inclusive, muitas espécies de peixes de águas tropicais hoje estão migrando para as águas localizadas nas regiões temperadas oceânicas da Terra. Então, a elevação da temperatura da água do mar também afeta as barreiras de corais, mata os corais, trazendo ou gerando impactos ambientais enormes. Então, na verdade, nós temos que ter muito cuidado e temos que adotar medidas necessárias para conter, a elevação da temperatura média do planeta ou reduzir esse ritmo de elevação da temperatura média do planeta, de forma a garantir a sustentabilidade, principalmente da vida humana na Terra. Eu falo principalmente da vida humana porque o homem desaparecendo, outras espécies vivas continuariam vivendo aí no planeta tranquilamente. Agora, o grande X da questão é você desenvolver uma consciência ambiental, não só nos chefes de Estado, como também nos grandes grupos empresariais e na sociedade como um todo, porque essa guerra contra as mudanças climáticas não é uma guerra única e exclusivamente de governo, não é uma guerra única e exclusivamente de políticas públicas. Essa guerra, essa batalha, envolve também a conscientização da sociedade, uma vez que se cada um fizer a sua parte como forma de contribuir para que, pelo menos, esse ritmo de elevação da temperatura média do planeta diminua, nós estaremos, de certa forma, ajudando, a manter a vida humana no planeta Terra, porque nós temos um limite que suporta, não só negativamente como positivamente, as temperaturas existentes em nosso planeta. Além disso, ficaria um tanto complicado sobreviver na Terra, Aqui nós temos, nesse gráfico aqui, mostrando a elevação da temperatura do ar no período de 2015 até 2019, a elevação da temperatura da água do mar, que também é decorrente, consequentemente, da elevação da temperatura do ar atmosférico. Agora, também em algumas áreas, claro, que a elevação da temperatura da água do mar se deve à mudança no sentido das correntes ou, por exemplo, o predomínio
em determinadas épocas ou num período mais longo de águas mais quentes sobre áreas onde tradicionalmente as águas ficam mais frias, mas a gente não pode descartar que a elevação da temperatura da água do mar também acompanha paralelamente a elevação da temperatura do ar atmosférico. Isso também vai contribuir para a aceleração das banquisas, que são aquelas camadas de gelo que recobrem as águas oceânicas que circundam o Ártico e o Antártica. Então você tem na Antártida e no Ártico, né, principalmente durante um longo período do ano, uma boa parte da superfície oceânica recoberta por uma fina camada de gelo que nós chamamos de banquisa. Em alguns pontos essas banquisas chegam nas áreas mais próximas do polo a terem mais de 100 metros de espessura, 200, 300 metros. Agora, na medida em que a temperatura da água do mar ela vai aumentando, também você vai ter uma aceleração no derretimento dessas banquisas. O derretimento da geleira que se encontra sobre o oceano não preocupa assim na questão da elevação do nível do mar, porque é trocar 6 por meia dúzia. O problema é que na medida em que as banquisas elas diminuem, você tem a aceleração do deslocamento das geleiras que estão em terras emersas para as superfícies oceânicas, e isso, consequentemente, acaba acelerando o derretimento do gelo que estava em terras emersas, contribuindo dessa forma para a elevação do nível do mar. E isso traz como consequência, né, a invasão do mar, a erosão costeira, e de acordo com os cientistas, até o final desse século, mais de 100 milhões de pessoas deverão ser retiradas de determinadas áreas litorâneas, tanto em ilhas como nos continentes, em função do avanço do nível do mar. E sendo assim, a gente conclui que o número de refugiados ambientais vai aumentar no nosso planeta. Aqui nós temos, travou aqui. Aqui nós temos, para que vocês tenham uma ideia, né, os padrões de temperatura que estão sendo calculados, né, dentro das projeções feitas até 2030 e aqui de 2050 para 2100. Então, caso não se faça nada para conter esse ritmo de elevação da temperatura em nosso planeta, os cientistas acreditam que a temperatura média da Terra possa subir entre 2,5 graus a 5 graus até o final desse século. Claro que, em função dos esforços que estão sendo feitos por vários países do mundo, inclusive com políticas orientadas em busca do chamado carbono neutro até a metade desse século, até 2060, a União Europeia pretende atingir essa meta em 2050. Então, dessa forma, as autoridades, seguindo as orientações científicas, estão se esforçando para evitar que a temperatura média do planeta suba mais do que 2 graus até o final desse século. E mesmo a gente falando assim 2 graus, 1,5 grau, 2 graus, como sendo algo desprezível, para o clima não é desprezível. Uma elevação da temperatura média do planeta em 1,5 grau, em 2 graus, por exemplo, causaria graves consequências em vários países do mundo, aquilo que a gente já tem percebido em várias partes do mundo: quebra de safras agrícolas, invernos congelantes, ondas de calor escaldantes, né? Quebra de safras agrícolas em função de secas sazonais que estão se prolongando por períodos cada vez maiores, e esses prejuízos totalizam centenas de bilhões de dólares. E se nós levarmos em consideração não só os prejuízos econômicos, como também os prejuízos materiais decorrentes dessas variações climáticas que acompanham a sazonalidade das secas e as inundações catastróficas, esses prejuízos poderão chegar na metade desse século, no final desse século, a cifras
de trilhões de dólares. E isso, consequentemente, não é bom para a economia, não é bom para a sociedade de nenhum país do mundo. Moçada, eu espero que vocês tenham gostado do nosso encontro, né? E eu peço encarecidamente a todos que ajude a divulgar esse trabalho, porque, como eu tenho dito, o canal Geogênio não é monetizado, ele não tem fins lucrativos e o objetivo do meu canal é levar o conhecimento da geografia aos alunos em várias partes do Brasil. Eu tenho 40 anos de magistério, sou um professor com larga experiência em concursos militares e vestibulares e criei esse projeto de democratizar o ensino da geografia de forma a ajudar os jovens que estão se preparando para concurso e as pessoas que queiram, consequentemente, relembrar ou aprender. Essas aulas também servem para melhorar o desempenho dos alunos nas escolas. Aqui, mais uma vez, eu deixo meus grupos lá do Facebook, onde eu disponibilizo os meus materiais em PDF. Então, o aluno interessado, o jovem interessado, é só entrar no grupo, pede o acesso, eu libero o acesso ao grupo, clica na parte de arquivo que você vai ter acesso aos PDFs com matéria, provas comentadas e bancos de questões. As aulas gravadas e esse recurso em PDF que eu forneço a vocês dão um suporte enorme na preparação. Claro que vocês também assistindo aulas, aqueles que estão estudando escolas e cursos, né, procurem explorar ao máximo seus professores, tirando dúvidas, assim como, tendo dúvida na minha aula aqui gravada, pergunte. Não me custa nada e eu respondo. Não deixo ninguém na pista. Eu respondo todas as perguntas que os alunos me fazem. Valeu, moçada! Um beijão no coração de vocês. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Eu vou, mas eu volto, hein? Fui!